Ribeirão Preto vive um momento político conturbado. Roberto Ribeiro tem mais informações. Pois não, Paulo Poço, boa tarde a você, boa tarde a todos que assistem ao Jornal da Clube. Gofeto, vou começar aqui imaginando que esta semana nunca vai acabar, porque é um fato atrás de outro. Começou na quinta-feira, passou por ontem e tem também agora denúncias maiores contra alguma coisa de prática política equivocada feita pela prefeita Darcy Vera. Pergunto a você muito claro. Afinal de contas, a política virou coisa de polícia ou a polícia que virou política? É a sequência da palavra que dá o rastro da verdade. Depois de polis, de 600 anos, surgiu a palavra política, que é a gestão da polis, da cidade em grego. A terceira palavra que vem é polícia. Tem 2000 anos esse processo, essa sequência. Eu já falei e repito que o senador Marcos Túlio Cícero, da tribuna do Senado romano, deixou bem claro que política é a escola do crime. Essa não é nenhuma novidade. Aliás, é alguma coisa que se repete com uma constância grande, muito grande. E a quantidade de crimes que nós vemos hoje na sociedade não é nada mais, nada menos que aquilo que promove a sequência dos crimes na atividade política. Ou a atividade política é o prosseguimento do que ocorre na sociedade. Mas é uma coisa antiga. A cooptação sempre houve. No parlamentarismo, o governo faz a maioria. No presidencialismo, a maioria é que efetivamente constrói o governo. Agora, para se construir o governo, como é que o regime faz? O presidente da República, o governo do Estado e o prefeito. Porque ele é refém da aritmética parlamentar. A governabilidade nasce da aritmética parlamentar e, para isso, ele usa o instrumento para atingir a governabilidade, que são os cargos políticos, os cargos de confiança. Não é novidade. O presidente Michel Temer está fazendo nada mais, nada menos do que o imperador Pedro II fazia no Brasil, em proporções bem menores, porque cada vez se agrava mais, essa cooptação, que não é nada mais, nada menos do que aliciamento que provoca. Essa conquista tem um preço. O preço é o silêncio, exatamente em termos de crítica que se faz de posições de independência que o parlamento deixa de ser. Ele está deixando gradativamente de ser um poder, está se transformando num órgão. Por isso que está difícil. O que é civismo? É a fidelidade ao interesse público, que é aquilo que nós não temos tido ultimamente. Essa é uma realidade que nós vemos, lamentavelmente existente no Brasil, sempre, mas cada vez se agravando mais. Eu diria mais, que começou como progressão aritmética e hoje está sendo quantificado como terrível progressão geométrica, Roberto. Deixa eu aproveitar agora para conversar com o doutor Vinícius Bugalho, que já esteve aqui na quinta-feira acompanhando todo o rebu que estava vivendo a cidade e que continuou acompanhando. Doutor Bugalho, tudo que a gente tem ouvido aí é tráfico de influência, é uma prática política nefasta para os interesses do cidadão. Como é que o senhor poderia classificar esse momento? Uma boa tarde ao senhor. Boa tarde, professores, e boa tarde a todos que estão assistindo o Jornal da TV Clube. Isso aí é simbolismo, né? Tal qual a cor das nossas gravatas hoje, professor Roberto. A política virou simbolismo. E o simbolismo, ele traça um paralelismo de cima para baixo. Há muito tempo que o Jornal da Clube, participações minhas, de outros advogados, vem dizendo que um dia uma lava-jato ia aportar por Ribeirão Preto. No momento em que se acionasse a Polícia Federal, o castelo de cartas ia cair. E, aparentemente, essa prática espúria, que já aconteceu em outros municípios, vereador em tese vendendo reforço financeiro, parece que avizinhou em Ribeirão Preto, tal qual aconteceu já em Miguelópolis e aconteceu um caso recente, há 5 anos atrás, que até eu fui advogado, com outro eminente professor aqui de Ribeirão Preto, Sérgio Roxo, que é o caso de Igarapava. Nós mantivemos a cassação de vereadores que foram presos pedindo favores políticos.
Gofeto, deixa eu aproveitar aquilo que o doutor Bugalho colocou, quer dizer, favores políticos. Os favores políticos, sempre existiram, é uma barganha, é uma troca, é um grande balcão de negócio. Mas se a gente não atacar, nós vamos continuar negociando isso eternamente? Roberto, você tem razão. É preciso que a cidadania comece. E comece com a fiscalização. Fiscalizar. Fisco. Fisco era uma sacola, um bornal. Não é o fisco do dinheiro, não, né? Que eles tanto gostam. Não, eles gostam do fisco e preferentemente do confisco. Perfeito. Confiscar tudo. Tá, perdoe a interrupção. Não, Roberto, que é isso? Isso é importante. Diálogo é porque tem dois, senão fica monólogo, né? Então, o que ocorre é o seguinte: o fisco era o lugar em que se colocava o bornal, colocava-se o dinheiro arrecadado dos tributos, dos impostos. Quando ele ia para o setor público, ele se transformava em tesouro. Porque aí era dinheiro, eram os metais preciosos, eram as pedras preciosas, se transformou em tesouro. Fiscalizar era saber se esse tesouro, esse dinheiro era desviado ou se era mantido para financiar obras públicas, alguma coisa de interesse público. Isso é que efetivamente se impede na atividade do parlamento pela cooptação. E a palavra diz claramente, é clientelismo. Cliente, quem tem cliente é a empresa. Quem tem em política é eleitor. Então nós temos no cidadão, em primeiro o contribuinte, que garante tudo isso, que é aquele que precisa mais do que nunca da lei áurea, ele é que é o escravo do momento. Nós temos o eleitor, que é o agente da política, e temos o consumidor, que é o agente do mercado. Bom, o eleitor é que virou cliente, da clientela, com o cliente. Transformou a atividade política, que é nobre, numa atividade de mercado, que é nobre, mas cujos valores têm preço. Tem preço. Quando a economia, as mercadorias, os serviços têm preço. Na política não pode ter preço. Quando começa é que há. Mas isso é antigo no Brasil, isso é um processo longo. E o Partido Republicano, em 1871, pretendia exatamente eliminar. E depois ele começou a praticar na República tudo aquilo que ele condenava. Tudo que se condenava. Daí, mais ou menos, eu me lembro do Milor, quando ele diz assim, corrupção é exatamente aquilo que todos que pretendiam chegar ao poder diziam que iam fazer. Mas não fizeram. Está feito. É isso. Esse é que é o dado claro sobre a realidade. Mas governar é envolver a sociedade, isso é que é importante, na tarefa difícil de construção do futuro. E esse é que é o aspecto fundamental. Nós tornamos o futuro refém do presente. E aí comprometemos as gerações que vêm, que ainda não nasceram. Sim. E pacto social é isso. É um processo que envolve os mortos, os vivos e os que ainda não nasceram. Perfeito, Gofeto. Eu chamo a atenção do amigo da Clube, quem está nos acompanhando agora, preste atenção no áudio que nós vamos exibir, onde a prefeita Darcy Vera conversa com o secretário Marco Antônio. Preste atenção no que você vai ouvir. No dia 15 de junho, Darcy Vera faz um desabafo ao superintendente da autarquia. Na conversa, ela reclama da falta de comprometimento dos vereadores Giló e Maurílio Romano, que não votaram a favor de um projeto do Executivo para a transferência de verba do Fundo Municipal para os cofres da administração. Está asfaltando as ruas do Ipiranga, vou mandar parar as ruas do Ipiranga. Quer medir força? Vamos medir. O Maurílio disse que não tem um monte de interessado, eu chamar ele para ir na delegacia dar o nome dos interessados. Porque eu tenho a lista de todos os que você passou pela Secretaria de Meio Ambiente e de Planejamento. Você não brinca comigo não, Maurílio. Eu não tenho medo de você. Você enterra a minha carreira e eu enterro a sua. Eu tô com o saco cheio, eu tô com o saco cheio desse povo, eu não suporto mais. Cheguei no meu limite. Não sei nem o que falar, Graça. Agora, para mim, eu acho que a gente tem que falar assim, é fim de tudo, a gente acertar as coisas. É fim, chega. Vota contra, pode votar contra, fica à vontade. Mas tira todos os seus cargos do governo hoje. Cara, não votar algo, o cara tá cheio de gente no governo, manda embora.
Não é porque é meu genro. Eu mandei a foto e falou, não precisa me mandar a foto, quer falar comigo, fala. Eu falei, eu não tenho mais nada para falar com você. Escrevi pro Giló. Você sempre foi prioridade. Eu sempre estou trabalhando para você, eu sempre estou te ajudando. Você é um mal agradecido. A prefeita também reclama da base aliada. Não brinca comigo, não. Se eu abrir a boca, só elege 2 na Câmara da nossa base. Só elege 2. E eu não estou brincando. Acaba com a minha carreira, eu vou acabar com a carreira de todo mundo. Cansei, Marco. Eu cansei, cara. Eu cansei. Eu não aguento mais atender vereador, droga de carga. Acho que chega um momento que chega. Acho que a gente tem que chamar a nossa base e falar, vocês fiquem à vontade, não precisa, podem votar contra, não conte conosco na campanha, faça a campanha de vocês sozinha, vai atrás de produtoras, se virem, cara. Eles não têm tempo mais. No outro trecho, Darcy cogita exonerar os funcionários indicados por Maurílio Romano. Peita os caras e manda o que precisa fazer, manda o os que caras precisa passar embora do Maurício para ver se ele aguenta não é essa esse o campanha. caminho, você sabe que não é. Você sabe que não é. Ele não consegue segurar 60 pessoas desempregadas na rua. Tá Ele bom, não dá conta. Tá bom, eu vou fazer isso. Agora quero ver você segurar. Eu vou fazer isso. Vou chegar e dou um limpa no Giló, um limpa no Maurício. A semana que vem, dá um desespero todo mundo, não resolveu nada. Definitivamente perdemos 2 votos, definitivamente. Depois de uma coisa dessa, não tem voto. Ele falou que pode mandar o pessoal dele embora? Eu não falei muito esse detalhe, mas se você quiser falar para mandar, eu mando todo mundo embora dele, quem tem, inclusive da terceirizada, e ele não vota mais nada, né? Nós temos que saber que ele não vota nada de nada, né? Mas já não está votando mesmo? Né? Não, está votando, Graça. Quem não está votando são outras pessoas. Não, mas ele tem um compromisso semana de passada votar. Nós conseguimos segurar uma por causa dele. Ele tem o compromisso de votar com a gente. Ele está votando, mas se você manda embora agora os dele todos, é aí que ele não vota mesmo. Aí ele rompe de vez. Aí ele não vota nada do governo mais. Quer dizer que a gente vai ter que ficar amarrado nesse filho da... Hã? Não entendi. Nós vamos ter que ficar amarrado nesse filho da... Captou de votos. A advogada de Darcy Vera e Marco Antônio dos Santos, Cláudia Seixas, disse que está em reunião neste momento com os dois e que não vai se manifestar por meio de coletiva neste momento. Cláudia disse também que Darcy e Marco Antônio colaboram com as investigações e tudo será esclarecido no devido tempo. Já os vereadores Giló e Maurílio Romano não foram encontrados para comentar o assunto. Deixa eu voltar a conversar com o doutor Vinícius Bugalho. Doutor, tudo que nós ouvimos aí estarrece. Tudo que nós ouvimos aí deixa qualquer coisa de muita dúvida no ar. Afinal de contas, o que a gente está vendo aí, o que é? É crime, é usurpar o poder no Estado, fazer a fatiação do mercado municipal. Afinal de contas, o que vai sobrar para a Justiça agora? Ou a Polícia Federal tem o que a fazer? Professores, eu pressinto o seguinte, o bolo está pequeno para o tamanho do escândalo, tá? Aparentemente há um passeio pelo Código Penal dos envolvidos, aparentemente a prefeita tem condição de dar a volta por cima, aumentando essas falas na frente dos delegados que coordenam a operação e na frente dos promotores do GAECO, que é uma instituição também de muito respeito, e respeitando os demais advogados envolvidos, sem entrar no detalhe por causa da questão ética, mas talvez seria o caso de um dos envolvidos, que eu já estou vendo aí muita coisa parecida com o Lava Jato, entregar os demais. Entregar e aquela pena de 10, 15 anos na cadeia em regime fechado, ele cumpriu 1 ano no regime aberto ou com uma tornozeleira eletrônica, e a população de Ribeirão Preto, que é muito prejudicada hoje pela falta de serviços, não ser tão prejudicada pela omissão, talvez, de depoimentos que fariam falta nesse momento. Tem um passeio gravíssimo, essa chantagem ou suposta extorsão contra o prefeito e contra o doutor Marco Antônio, né? Que era, se não me engano, o chefe da Casa Civil, e isso tem condição de ser quebrado desde que eles colaborem com as autoridades policiais.
Deixa eu só fazer um lembrete, doutor, que nós temos um material em mãos aqui mostrando muitas outras coisas que as pessoas não imaginam. Muitas outras conversas envolvendo outros vereadores, enfim, é um material comprometedor. Por falar em material comprometedor, gostaria de perguntar aos senhores, estão afastados, não estão participando, 9 lá. Decoro parlamentar, o que nós ouvimos aqui, principalmente quando a prefeita cita terminantemente os nomes de vereadores que estariam participando desse jogo? Professores, o mais importante hoje seria a população entrar com denúncia, comissão processante e iniciar um processo de cassação dos envolvidos. Porque o prenúncio é que a justiça já afastou. Se afastou, existem os requisitos legais do fumus boniuris e o periculum in more. Então a justiça já entendeu que para afastar tinha fundamentos. Quer dizer, o que a população não sabe deve ser muito grave e que o professor disse deve ser gravíssimo. Então que se inicie o processo de cassação, se urgentemente coloque os suplentes às respectivas vagas. Parece que o regimento interno da Câmara ele é um pouco omisso, mas existe o decreto 201 e a questão morre por aí e a população vai ver a verdade em suas mãos. Muitíssimo obrigado ao senhor. Boa tarde, Golfeto. Boa tarde a você. Até um dia. Encerramos o Jornal da Clube correndo. Tchau, Golfeto. Muito obrigado. Até mais.